Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os ecossistemas. Então pessoal, o que é um ecossistema? É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e que interagem entre si e o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Que a gente também poderia dizer que a partir dos ecossistemas é que a gente tem a biodiversidade. Então, pessoal, tem dois tipos de ecossistema: os terrestres e os aquáticos. E muitas vezes eles se interrelacionam pelos animais que compõem cada um deles. A gente pode dizer então que os ecossistemas são formados por dois componentes básicos. Então a gente pode falar dos bióticos e dos abióticos. Pessoal, os bióticos, então, são todos os seres vivos, desde as plantas até os animais e os micro-organismos. Os abióticos é o que a gente considera que não tem vida. Então pode ser o solo, né, a terra, a atmosfera, o ar, a luz e a água, a temperatura, o clima, enfim, dessa maneira. Pessoal, os ecossistemas a gente diz que eles têm diferentes escalas. Então aqui, por exemplo, eu fiz um ecossistema num aquário. Então seria mais ou menos: essa planta dá alimento para o caracol, que dá alimento para os peixes menores, que é alimento também para os peixes maiores. E o maior ecossistema que a gente tem no planeta Terra é o próprio planeta Terra, a biosfera. Por quê, pessoal? Porque é importante entender que todos os ecossistemas estão interligados. Existe troca de matéria e energia entre eles, e todos são importantes para garantir o equilíbrio do planeta. Então, eu vou fazer aqui um exemplo de ecossistema, nem na escala tão pequena do aquário, nem na escala tão grande do planeta. Então, seria esse aqui, um exemplo de ecossistema. O que acontece aqui, pessoal? A gente tem a árvore, um esquilo e um lobo como seres bióticos e os decompositores. Como ser abiótico, ou seja, aquilo que compõe o ambiente, eu coloquei aqui então a água da chuva, os raios solares, o oxigênio e a terra. Tudo bem? Então, o que acontece? Como essas coisas se interrelacionam? Os raios solares possibilitam que a árvore faça fotossíntese, a chuva irriga a árvore e a árvore também absorve o gás carbônico e produz o oxigênio. Tudo bem? E também importante para ela é a terra onde ela estabelece as suas raízes. Agora vamos falar então dos seres bióticos: a raposa, o esquilo e a árvore. E os decompositores, o que acontece? O esquilo, a árvore, ela produz, digamos, a noz. O esquilo, ele come essa noz. O lobo, por sua vez, vai comer o esquilo. E em determinado momento, quando esses animais morrerem, ou mesmo a árvore morrer, em muitos e muitos anos, ou, por exemplo, quando o lobo caça o esquilo, ele deixa uma carcaça. Vamos dizer aqui que eles se foram. Eles vão ficar em contato com o solo e os seres decompositores vão decompor toda essa matéria orgânica, tanto a carcaça do esquilo quanto do lobo, quanto a própria madeira da árvore e o restante, as folhas, as nozes. E o que acontece? Quando esses decompositores decompõem
esses seres vivos, eles criam nutrientes então para o solo, para possivelmente e provavelmente se originarem outras árvores ou outros tipos de seres vivos, outros tipos de plantas, de vegetação. Gente, a gente fez essa aula então porque a gente vai dar uma continuidade para ela, pensando nos ecossistemas possíveis da cidade de São Paulo e que estão em torno da gente. E se vocês quiserem, quem ficou interessado, deem uma pesquisada na internet mesmo, coloquem ecossistema. Tem bastante material legal, tem bastante ilustração e tem algumas possibilidades maiores, tanto sobre o Brasil quanto sobre pequenos ecossistemas que a gente pode encontrar facilmente ao nosso redor. Tudo bem, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Depois digam para mim o que vocês pesquisaram. E na próxima aula, então, eu vou falar de um ecossistema que está bem pertinho da gente. Um abraço, gente. Até a próxima.